Olá pessoal, hoje é uma questãozinha de exponencial da prova da CTG, Vestibular da Federal, CTG 2012. Dá uma olhadinha, questão muito boa. Diz o seguinte: em uma aula de biologia, os alunos devem observar uma cultura de bactérias por um intervalo de tempo e informar o quociente entre a população final e a população inicial. Antônio observa a cultura de bactérias por 10 minutos e informa um valor Q. Quer dizer, esse valor é o valor, é a quantidade que tem 10 minutos após o início da observação por Antônio. Iniciando a observação no mesmo instante que Antônio, Beatriz deve dar sua informação após 1 hora. Mas, sabendo que a população de bactérias obedece à equação, aí se você olhar, vamos analisar aquela equação ali, ó, PT igual a P0 vezes E elevado a KT. Pronto, tem gente logo que se assusta, que é uma fórmula cheia de letra. Mas no caso, quando ele fala PT, P em função de T, a variável dessa função é T. E naquela fórmula T está onde? Vê só, P0 vezes E elevado a KT. T está no expoente, elevado a KT. Então esse T, como é um expoente, a variável está no expoente, aquilo caracteriza uma função exponencial. Ok? Beatriz deduz que encontrará uma potência do valor informado por Antônio. Qual é o expoente dessa potência? Pois é uma questão que o cara, quando acaba de ler, pronto, eu li agora com vocês, o cara acaba, ele já não sabe muito bem o que era no começo. Então a gente tem que ir lendo e montando a ideia aqui. Vem cá, vamos escrevendo. Vamos dar uma releitura aqui. Nessa aula de biologia, os alunos devem observar uma cultura de bactérias em intervalo de tempo e informar o quociente, ó, é o que ele quer. O que é quociente? Quociente é divisão. Ele quer o quociente entre a população final, que é P depois de T, de um tempo T, né? PT é a população no instante T. Então, a população final de um instante T, pela população inicial, que é P0. Ok ou não? Eu posso confirmar essa população inicial P0 fazendo o seguinte, ó. Quem é P no instante 0 é P0, que multiplica E elevado a K vezes 0. Que se você for organizar isso aqui, você vai ter P0 vezes E elevado a 0. Só que E elevado a 0 é 1. P0 vezes 1, P0. Quer dizer, a população no instante 0 é P0. Então, por isso que eu coloquei aqui já P0. Quer dizer, o que ele quer é informar o quociente entre a população depois do instante T, que é a população final, depois de um tempo T, e a população inicial, que é P0. Isso é o que ele quer informar. Só que você vai ter uma informação de Antônio e uma informação de Beatriz, certo? Vamos ver primeiro a informação de Antônio. Antônio vai encontrar o quê? Antônio observou a cultura de bactérias por 10 minutos. Então, Antônio vai ser o quê? P10, a população depois de 10 minutos, dividido pela população inicial, que é P0. Ok ou não? Quem é P10? P10 é P0 multiplicado por E elevado a K vezes 10. Isso dividido por P0. Aqui a gente pode cancelar P0 com P0, que é um fator que tem em cima. Embaixo então a gente pode cancelar porque ele está multiplicando em cima. Então eu posso, se ele multiplica e divide, eu posso simplificar. Conclusão, Antônio encontrará um valor para essa razão de E elevado a 10K. O que eu achei pior nessa questão não foi o cálculo, foi a interpretação desse texto. Entender que o que cada um quer, deixa eu até grifar aqui, ó. Cada um quer, eles querem informar o quociente entre a população final e a população inicial. Então tem que entender que ele queria pegar a população final que ele encontrou, depois de um tempo T, dividido pela população inicial, que é P0. E essa divisão, para Antônio, foi E elevado a 10K. Agora, para Beatriz, eu tenho que pegar a população depois do instante T de Beatriz dividido pela população inicial. Só que qual é o tempo de Beatriz? 1 hora. Mas há um grave problema de unidade, como eu sempre tenho falado, tem que prestar atenção. Antônio teve um tempo de 10 minutos, então usei 10 aqui. Beatriz tem um tempo de 1 hora. Se eu colocar 1 no lugar aqui do tempo de Beatriz, vai dar uma discrepância de unidades nas duas, de Antônio e Beatriz. Eu tenho que usar a mesma unidade nos dois.
Conclusão, quando eu for para Beatriz, 1 hora são quantos minutos? 60 minutos, não é isso? Então eu vou ter que calcular esse P de 60 para Beatriz, 60 minutos, 1 hora. Porque eu calculei Antônio como 10 minutos. Então tem que estar os dois na mesma unidade. Conclusão, quem é P de 60? Utilizando a formulazinha que tem aqui, P de 60 é P0 multiplicado por E elevado a K vezes 60, isso sobre P0, que é a razão que ele está querendo. Pelo mesmo motivo anterior, eu posso simplificar P0, cancelar P0. Então eu vou ter E elevado a 60K. Então quer dizer que Antônio, quando calculou esse quociente entre a população final e a população inicial, ele encontrou E elevado a 10K. Beatriz, quando foi calcular isso, encontrou E elevado a 60K. Na mesma unidade, né? Que ele usou o tempo em minutos. A pergunta dele é, Beatriz deduz que encontrará uma potência do valor informado por Antônio. Qual é o expoente dessa potência? Então, aí é o pulo do gato, o final da história. O valor que Beatriz encontrou é uma potência do valor que Antônio encontrou. Então, quando eu for pegar esse valor de Beatriz, eu tenho que descobrir esse valor de Beatriz é o valor que Antônio encontrou elevado a alguma coisa, X. Porque a frase diz, ó, Beatriz deduz que encontrará uma potência do valor informado por Antônio. Então, o que Beatriz encontrou é uma potência do valor encontrado por Antônio. O que é uma potência do valor encontrado por Antônio? É o valor encontrado por Antônio elevado a alguma coisa. Ele quer saber qual é o expoente dessa potência. Então, eu vou resolver isso aqui, ó. E elevado a 60K é igual a E elevado a 10K vezes X. Preste atenção. Se as bases são iguais, E e E, então quando você tem duas potências de mesma base iguais, é porque os expoentes são iguais. Quer dizer que eu posso afirmar, então, que 10kx é igual a 60K. Então, esse X aqui vai ser o quê? 60K sobre 10K. Tudo bem ou não, pessoal? Quando você cortar 60K e 10K, o K some. Esse K pode ser cancelado de um lado do outro. Ele é um fator que vai passar dividindo e vai simplificar. Então, X vai ser 6, que é 60 sobre 10. Então, o expoente que ele vai encontrar é 6. Ok? Que no caso Beatriz vai encontrar, não é? Então, eu poderia ter feito isso aqui um pouquinho diferente. Eu poderia ter dito o seguinte, esse E elevado a 60K é elevado a 10K elevado, eu podia simplesmente procurar elevado a quanto? Aí você tem que saber que potência de potência multiplica os expoentes. Então tem que ser elevado a 6 para ficar 6 vezes 10K, 60. Então eu já podia descobrir esses 6 aqui sem fazer aquela conta exponencial. Eu podia procurar esse E elevado a 60K, E elevado a 10K elevado a quem? Eu podia ter procurado mais rápido, em vez de feito a conta ali, eu podia ter procurado qual era o número que daria igual. Aí você teria que saber que potência de potência multiplica os expoentes. Então 10K vezes quem? Vezes 6, né? Para dar 60K. Isso é como se fosse resolver aquela equação exponencial mais rápido. Tudo bem, pessoal? Um abraço, bom estudo, viu? Até a próxima.